não tínhamos medo de sua voz, estávamos ali e todos os dias conhecia e falávamos com ele. Mas de repente, o nosso olhar se voltou para uma fruta e um desejo arrebatador tomou o coração. E aí, a serpente astuta seduziu a mulher a comer do fruto, e assim também o homem, e desobedecemos a Deus. E de repente no jardim, aguardando a chegada do Eterno, de repente ao comer daquela fruta, percebemos que estávamos nus, percebemos mais, tivemos o primeiro sentimento que nunca havíamos tido antes, tivemos medo de sua voz, tivemos medo, não conhecíamos esse sentimento, não sabíamos o que era isso, mas de repente tivemos medo, fomos para um esconderijo, para se esconder daquele que antes tínhamos plena intimidade, e começamos a nos esconder de Deus, e Deus chega e chama o homem e fala: onde você está? E aí, ele tomado de um sentimento que nunca houve dentro dele, que era medo do Eterno. Ele nunca tinha medo de Deus, mas naquele momento ele passou a ter medo. E mais, um sentimento novo bateu no coração do homem, era o sentimento de vergonha. Ele estava nu diante de sua mulher, e nu diante do seu Deus. E de repente, quando o homem olha para aquela mulher, o primeiro momento foi dizer: essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ele estava com medo. Deus vai falar com o homem, e a primeira coisa que ele faz é apontar: foi ela. Antes o sentimento era coletivo, agora se separou. Agora ele aponta para ela e passa a culpa para a mulher e diz: foi ela. Outros sentimentos começam a arrebatar o homem. De repente ele é expulso do jardim, e agora ele se vê numa terra árida, ele se vê numa terra onde ele pisava em espinhos, ele sangra, ele soa, e agora ele tem que trabalhar, e de repente ele já não consegue mais ouvir a voz do Eterno. Ele começa a se afastar daquele que antes ele tinha plena intimidade, agora ele já não ouve mais a voz do Eterno. Agora estamos sozinhos, estamos desesperados, não conhecemos a voz daquele que nos criou. Fomos para o deserto, agora temos que trabalhar, temos que do suor do rosto comer todos os dias. Conhecemos sentimentos que antes não conhecíamos, começamos a ter conflito uns com os outros, já olhamos o outro agora como inimigo. Conhecemos o primeiro sentimento, o sentimento do ódio, agora nós assassinamos. Não conhecemos Deus, procuramos e olhamos para um lado e para o outro, não ouço mais Deus, não ouço mais a voz de Deus, e passo a viver sozinho, numa terra estranha. De repente a iniquidade aumenta, Deus envia dilúvio. Agora o homem tem medo daquele que antes o criou, daquele que antes ele tinha intimidade, agora ele tem medo, e mais, ele desconfia de Deus. E aí ele quer fazer uma torre, para não correr o risco mais de ser pego de surpresa. E agora o homem tem desconfiança daquele que antes ele tinha intimidade, e agora ele anda procurando Deus, e de repente ele começa a fazer ídolos, e ele vai buscar a sua espiritualidade em outros lugares, ele começa a conhecer outras coisas, e começa no seu coração vários sentimentos: inveja, ódio, rancor, tristezas, sofrimentos, amarguras, revolta, inclusive contra aquele que o criou. Agora o homem se volta contra o seu próprio Criador. Agora ele se revolta contra aquele que o criou, e ele vive nessa terra, e agora a esperança do homem se foi. Por quê? Porque agora ele desconfia do próprio Criador. Do próprio Criador, ele tem desconfiança, mas Deus, que é bom e sabe amar, procura sempre um relacionamento com o homem. Deus que é bom e sabe amar, ele quer sempre mostrar para o homem: eu te amo, eu te amo.
O homem com a sua desconfiança, porque agora ele sabe que tem um ser infinitamente maior que ele, e ele tem medo desse ser, mas ele diz: olha, eu tenho pensamento ao seu respeito, e é pensamento de paz, é pensamento bom. Você não conhece meus caminhos são mais altos que o seu. O homem que antes conhecia Deus, agora desconfia do eterno, ele é poderoso demais. E aí ele procura fazer um monte de coisas, ele inventa religiões, ele cria religiões, ele alia-se aos demônios. Mas Deus sempre procurou, desde os profetas, dizer: eu sou bom, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas o homem, na sua incredulidade, agora distante desse Criador, distante desse Eterno, se isola dos seus sentimentos de maldade. Gênesis 2:18, vamos ler. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Outras traduções vai dizer que seja ajudadora dele, seja adequada a ele. Mas enfim, Deus sempre procurou se aproximar do homem, e o homem sempre se distanciou de Deus. E nessa distância de Deus, agora o homem conhece o isolamento. Agora o homem vai se isolar, porque antes ele tinha o sentimento da coletividade. Antes no jardim éramos nós, compartilhávamos, repartíamos. Mas agora fora do jardim é cada um por si. Nós aprendemos a não repartir, a não compartilhar, a ser dominado pelos sentimentos de ódio, de raiva, de rancor. Queremos tudo para nós e não dividimos mais nada. E aí nós vamos perdendo aquilo que tínhamos no jardim, que é a nossa humanidade. O homem passa a se tornar desumano, porque a nossa humanidade é construída a partir do relacionamento com o outro. Quanto mais você se distancia do outro, se distancia do seu próximo e se isola, mais você se torna desumano. Nós desenvolvemos a nossa humanidade a partir do relacionamento com o outro, com o próximo, afeto, carinho, amizade, amor. Mas a partir do momento que o homem se isola, ele desenvolve a sua desumanidade, ou ele começa a sua desumanidade. Cada vez mais que você encontra pessoas que se isolam, mais essas pessoas, elas entram em depressão, momentos de angústias, crises existenciais. Por quê? Porque se isolaram. Nós tínhamos isso no jardim, nós tínhamos humanidade, mas nos tornamos desumanos, porque agora nós nos escondemos, agora nós não conhecemos a voz do Eterno, nós não sabemos discernir mais, e agora eu não conheço mais a voz dele, estou distante. Antes 100% do meu intelecto estava pleno no jardim com ele, mas agora eu não entendo mais, sou levado por ventos e ventos, que falam: a voz dele está ali, eu vou, a voz dele está lá, eu vou, mas eu nunca consigo encontrá-lo, nessa busca, desde o jardim, desde a saída do jardim, nessa busca o homem veio se corrompendo, o homem se enterrou na prostituição, na violência, e parecia já não haver mais esperança. Deus se comunica com o homem, mas apenas como digamos assim, a centelha de Deus para a humanidade. Deus se comunica, e aí nós temos um templo, onde a centelha de Deus estava lá, mas no geral, as pessoas não tinham intimidade, no geral as pessoas não poderiam ter acesso, porque no templo não entrava todo mundo, no templo não tinha lugar para todo mundo, só o sacerdote poderia entrar no lugar santo, e só o sumo sacerdote poderia entrar no santo dos santos, e além disso, ele tinha que se preparar praticamente o ano inteiro para poder entrar. Então não havia lugar para todos no templo, aonde se falava com Deus, não havia lugar para todo mundo. E agora, o que fazer? Não tínhamos espaço mais, estávamos vivendo sozinhos, no isolamento, cada vez mais no isolamento, e cada vez mais distante de Deus. Mas aí, Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho amado, o seu único filho,
o Verbo que veio até nós e andou conosco para restaurar a reconciliação do homem para com Deus. Não conhecíamos a tua voz depois do jardim. Estávamos só com a centelha de Deus dentro do templo. Só algumas pessoas podiam entrar lá. Nem todo mundo tinha acesso. Quando pecávamos, tinha que oferecer sacrifícios, e sacrifícios, e sacrifícios, porque sempre pecava, e sempre tinha que oferecer sacrifícios. Mas aí Deus envia o seu único filho, a esperança de todos nós. E agora, o Verbo que se fez carne, aleluia, anda conosco. E ele diz: é chegado até vós o reino de Deus. É chegado até vocês o reino de Deus. Antes não reconhecíamos a sua voz, mas hoje nós ouvimos e atendemos o seu chamado, porque nós sabemos quem ele é, através da reconciliação que Jesus trouxe até nós. E aí, o lindo disso tudo é que antes não conseguíamos viver em comunidade, antes não conseguíamos repartir o pão, antes não conseguíamos compartilhar, vivíamos em crises existenciais, era tristeza, angústia, batia o nosso coração, éramos dominados pelo ódio, dominados pela raiva, dominados pela inveja. Mas agora, nós andamos com Deus, e quando andamos com Deus, temos comunhão com o nosso próximo. E hoje foi restaurada a nossa comunhão. E por que foi restaurada a nossa comunhão? Nós olhamos e repartimos o pão. Nós compadecemos daquele que é necessitado. Sabe por quê? Porque hoje Cristo está dentro de você. Antes no templo só algumas pessoas podiam entrar. Só algumas pessoas poderiam chegar àquele lugar. Não tinha acesso a todo mundo. Inclusive os aleijados não entravam. Os mancos não entravam, ficavam do lado de fora. Mas, agora, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para você. Tem lugar para você. Sabe por quê? Ele chegou dentro do templo e falou: derribarei isso aqui e farei de novo em 3 dias. Morte e ressurreição. Eu vou derrubar. 3 dias, vou reerguer, e vai ter lugar para todo mundo. Aleluia. Antes não havia lugar para mim, não havia lugar para você, mas Ele reconciliou com o Pai, e agora há lugar para você. Não importa quem você é, não importa quem você foi, não importa o que você fez, há lugar para você, porque Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia e garantiu a reconciliação com o Pai. Agora não vivemos mais só. Agora, aquilo que só reverberava do jardim, aquilo que só reverberava, aquilo que no nosso coração nos trazia uma revolta talvez contra o próprio Criador, agora nós temos paz, porque chegamos ao lugar. Estávamos fora do lugar, estávamos distante, mas retornamos para casa. Sabia? Retornamos para casa. Sabe por quê? Porque o reino de Deus chegou até nós. Vivemos aqui o reino de Deus, porque Ele chegou até nós. Quando perguntaram a Jesus: mas aonde está esse reino? Aonde está esse reino? E ele disse: se disserem para você que ele está aqui ou está ali, não vá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de você. Está dentro de você. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. E hoje, nós aprendemos a viver no coletivo. Não é bom que o homem esteja só. Deus não fez o homem para viver sozinho. Deus não fez o homem para viver no isolamento, para viver nas suas crises, nos seus conflitos. Deus fez o homem para viver no coletivo. Deus fez o homem para compartilhar. E sabe o que é o reino? É comunhão, é repartir o pão. Isso é o reino. Quem não tem Cristo não consegue viver em comunidade, não consegue viver no coletivo. Sabe por quê? Porque ele só conhece o individual, ele só conhece para ele. É verdade? Ele só conhece para ele. Mas quando você tem Cristo Jesus, você se preocupa com aquele que está do seu lado. Porque, assim como nos olhos de Deus reflete os perdidos, nos seus olhos também reflete aqueles que estão necessitados. Agora você tem o coração aliado com o do eterno. Agora você sabe e reconhece a voz daquele que te chama.
e aquele que te chama para o seu rebanho. Antes era só eu quero isso, eu quero aquilo. Agora você diz, o Senhor é meu pastor. E é meu pastor por quê? Porque eu faço parte do rebanho. Ele é de todo mundo. Ele é o meu pastor porque eu faço parte desse rebanho. Aleluia. Como o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso. Não é Pai meu, é Pai meu que está no céu. Pai nosso. Deus sempre quis que o homem andasse em coletivo. Não é bom que o homem esteja só. Talvez você chegou aqui, talvez os seus sentimentos, talvez no seu coração há uma tristeza, há uma angústia, você se sente solitário. Eu quero dizer uma coisa, na casa do Pai tem lugar para você. Na casa do Pai tem lugar para você. Pode entrar, tem lugar. E aliás, Ele está à porta do seu coração batendo, dizendo, eu quero entrar e cear contigo. Está vendo isso aqui? É uma família. É a casa do Pai. Aqui, todos nós somos templo do Espírito Santo. Como o apóstolo falou, somos pedras vivas que juntas edificamos um grande templo onde Deus habita. Deus está aqui, amém? E Deus está aqui porque você está aqui. Deus está aqui porque você está aqui. E porque você está aqui, temos comunhão uns com os outros, queridos. Não é bom que o homem esteja só. Deus não nos fez para andar sozinhos. Deus nos fez para andarmos em coletivo, para vivermos em coletivo. Todas as palavras de Jesus sempre foi chamando para a comunhão. Jesus sempre chamou para a comunhão. Jesus sempre priorizou o partir do pão, o sentar à mesa. Para os judeus, o sentar à mesa é uma coisa muito importante. É pacto de aliança com aquele que você está sentado à mesa. Significa que você tem intimidade com aquele que você está sentado à mesa. E Jesus te chama a sentar à mesa nessa noite. Por quê? Porque Ele quer ter intimidade com você. Antes não tínhamos, antes distante, antes afastado, mas agora Ele chama você a sentar à mesa e ter comunhão com Ele. Ter intimidade com Ele. E sabe, quando Ele morre na cruz, ali estava todo o nosso pecado. A cédula que era contra mim e contra você foi riscada por Ele. E por isso hoje nós adentramos ao Santo dos Santos, que antes era reservado só a alguns. Agora eu e você temos acesso ao Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Como o escritor dos Hebreus vai dizer, temos acesso ao Santo dos Santos como novo e vivo caminho. Por uma só vez Ele morreu e nenhum outro sacrifício é necessário, porque Ele nos deu toda a condição e ousadia para estarmos com Deus. Aleluia! Ele restaurou essa comunhão, queridos. Então, se você está aqui hoje, se você está numa crise, num conflito, eu quero te dizer nessa noite, Cristo restaurou a comunhão com o Pai. Antes distante, antes o que nos aguardava era o inferno, era a condenação, mas hoje a glória de Deus, aleluia, o céu celestial te aguarda, porque Ele restaurou essa comunhão. E por isso nós estamos aqui, temos comunhão com o Pai, e porque temos comunhão com o Pai, temos comunhão uns com os outros, porque aquele que conhece a Cristo e não tem comunhão com seu irmão, não tem comunhão com Cristo, porque para ter comunhão com Cristo, você precisa ter comunhão com o seu próximo. Eu gosto de sempre dizer o seguinte, quando eu olho para alguém necessitado, quando eu estou lá, às quinta-feiras ajudando com alguns irmãos, eu sempre digo, eu sou aquele que está sentado à beira do caminho. Eu sou aquele que está pedindo pão. Eu sou aquele que está passando fome. Por quê? Porque a mesma aliança que Cristo fez comigo, fez com Ele. Tem lugar para todo mundo na casa do Pai. Tem lugar para você na casa do Pai. Você crê que tem lugar para você? E porque tem lugar para você e tem lugar para nós, então não há acepção de pessoas, nem de cor. Você pode vir do jeito que você tiver. Pode ser cegos, mancos, aleijado, o que for. Tem lugar na casa do Pai. Todo mundo pode entrar. Na casa do Pai tem lugar para todo mundo. Antes não tinha lugar, não podia entrar. Jesus foi ao tanque de Betesda. Na sinagoga, festa, mas ele foi ao tanque de Betesda. E sabe quem tinha lá?
os mancos, aleijado, mendigo, pessoas que estavam à margem da sociedade, que ninguém queria mais, deixava lá. Ele foi lá, sabe por quê? Porque na casa do Pai tem lugar para aqueles que são esquecidos. Que nessa noite Deus possa te abençoar, Deus possa cada vez mais falar no nosso coração, porque Cristo restaurou essa comunhão que nós havíamos perdido. Ele restaurou, e por isso nós ouvimos a sua voz e reconhecemos que Ele é o nosso pastor, e somos ovelhas que conhecemos a sua voz, porque Ele restaurou essa comunhão. Uma vez, o pastor David Wilkerson falou uma coisa: para conhecer a graça de Cristo, é preciso ir ao mais profundo do poço, porque quando você estiver lá, a mão forte e poderosa dele vai te tirar de lá, e você perceberá quem é Ele. Então, se você hoje estiver vivendo no fundo do poço, conheça a graça de Cristo e as mãos fortes que vai te tirar de lá. Essa é graça. É você estar em pleno pecado e a graça dele ser tão abundante que te tirar de lá. Não há causa perdida. Você pode estar pensando, mas a minha vida não há mais jeito. Eu estou tão distante de Deus, eu fiz tantas coisas que me envergonham. Eu não consigo chegar diante de Deus, mas Ele está dizendo para você: a minha graça te restaura, não importa o quão profundo seja ou você esteja no poço, a minha graça pode te tirar daí. Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Antes estávamos prontos para a morte, prontos para o inferno, mas o sangue dele nos restaurou e você tem vida. A minha oração é para que a graça de Deus seja abundante na sua vida, para que você tenha mais intimidade com Ele, para que você ouça a voz e reconheça que é Ele que está falando. E Ele te chama e diz: eu tenho pensamento de paz a respeito de você. Há esperança. Mesmo que tudo pareça perdido, há esperança. Há esperança. Que Deus te abençoe.